Muito bem, vamos lá então, dando continuidade ao nosso estudo do livro Devação do Invisível. Nós estamos no capítulo 3, Frédéric Chopin, na espiritualidade. Nós vamos agora para a segunda parte desse nosso capítulo, né? Nós estamos dividindo em partes para facilitar aqui a nossa organização. Então esse é o segundo encontro que a gente tem sobre esse capítulo. No nosso encontro anterior, vou ler rapidamente aqui um trechinho. A gente falava sobre a arte no mundo espiritual, a importância dessa sensibilidade que é desenvolvida nos espíritos, e principalmente, né, aqueles que manifestam a arte transmitindo sentimentos nobres, sentimentos que enalteçam o amor, essa relação mais próxima de Deus através de todas as virtudes. Nós comentamos então aqui, dizendo o seguinte, né, não obstante o fato observado que o verdadeiro artista, o artista enamorado do ideal de perfeição no belo, ou gênio, e não apenas o artista mercenário, jamais carrega perversidade nos próprios atos. Naturalmente bondosos, parece que a comunhão constante com o belo isenta-os da prática de perversões contra o próximo e seus infortúnios, muitas vezes acres, e a dedicação ao grande ideal que alimentam, são levados em conta na espiritualidade, concedendo-lhes méritos apreciáveis, sendo que a subsequente existência que alguns deles tiveram, escolhida voluntariamente, não imposta, conquanto obscura, não chegou a estabelecer expiação ou provação, mas testemunho honroso de um caráter leal a si mesmo, cuja consciência se inquietara pela falta do cumprimento de uns tantos deveres, de que se descuraram como gênios da arte que foram, pois tudo indica que a arte tanto empolga e arrebata o seu cultor, que frequentemente o aparta dos caminhos da redenção ou do amor a Deus e ao próximo. Então ela comentava exatamente sobre esse desenvolvimento que os espíritos alcançam e essa capacidade que eles têm de refletir exatamente os seus sentimentos através dessa expressão. Foi comentado aqui em cima que o artista, o verdadeiro gênio e não o artista mercenário, que muitas vezes o mercenário se utiliza de técnicas, se utiliza de parcerias para manifestar, na verdade, um conteúdo que visa apenas a satisfação das suas ambições, seja ela através de uma conquista material, seja ela através de uma posição de destaque numa sociedade. Então, nós vemos, né, o verdadeiro artista, ele manifestando realmente esses sentimentos pelo simples prazer de cultuar o belo, pelo simples prazer de... Só um instantinho, pessoal. A Vaninha está com problema aqui. Prontinho. Pelo simples prazer de manifestar a beleza, né, que é apreciada na vida, apreciada no mundo. Então, na verdade, a arte, a gente poderia dizer assim de um modo geral, aquele que desenvolve, aquele que apresenta essa habilidade artística, é alguém que consegue manifestar, aquele que consegue materializar os seus sentimentos, aquele que consegue materializar suas ideias, o que é muito difícil para nós, porque a arte ela se dá através das suas diversas manifestações, e nós, por exemplo, no nosso dia a dia, na nossa vida comum, nós podemos manifestar a arte, por exemplo, através da palavra, através de um texto, aquele que consegue se expressar através da oratória, através da redação, além daqueles que conseguem se aprofundar através da música, através de um desenho, de uma pintura, de uma escultura. Então a gente percebe que a arte ela acaba sendo para nós um objetivo comum, que é quando a gente começa a manifestar essa nossa sensibilidade. E claro, a sensibilidade da manifestação não reflete o conteúdo moral que cada indivíduo tem.
Porque muitas vezes eu tenho o talento, a habilidade, mas como foi colocado para nós aqui, muitas vezes o espírito fica embevecido por aquilo que o mundo oferece, das sensações, das impressões, dos interesses do mundo material, e o seu conteúdo, embora talentoso, né, embora ele seja talentoso, o seu conteúdo acaba sendo muito mais ligado às paixões inferiores do que o elevando em busca dessa aproximação com as esferas mais elevadas. Então o espírito, naturalmente, com o passar do tempo, através das experiências do mundo físico e também do mundo espiritual, ele vai modificando o seu conteúdo e aperfeiçoando as suas habilidades. E quando ele atinge, então, aquela condição de excelência, ele se torna de fato o gênio. É aquele artista que consegue, através das suas habilidades, através do seu trabalho, sensibilizar, transferir para as pessoas os seus sentimentos elevados, né? Então por isso que muitas vezes, através de uma música muito bem composta, dessas, por exemplo, que a gente ouve aqui no início, onde a gente vê melodias muito bem trabalhadas, em que nos leva a um estado de elevação, a um estado de harmonia, de tranquilidade, um filme que se assiste, um livro que se lê, um desenho que se admira. Então, tudo isso para nós, né, mostra exatamente que é uma junção dentro dessa genialidade da habilidade com o seu conteúdo. Vai com Deus, braço. Até a próxima. E continua aqui para nós, então. Agora iniciando, então, o nosso texto de hoje. Ele diz assim, agora ela está voltando, né, a tratar especificamente do contato que ela teve com Frédéric Chopin, né, que a gente já viu a biografia dele no nosso encontro anterior, então, né, falando sobre ele. Nasceu na Polônia, né, naquela época de Kardec, em 1910, desencarnou ali com 30 e poucos anos. Então, e já naquela época também, né, sendo de uma família de artista, já manifestava também esse grande talento que ele demonstrou. E aqui depois, então, através da mediunidade, teve contato com ela. Então ela fez aqui esse parêntese para falar exatamente sobre as manifestações artísticas. Agora a gente volta, então, a gente volta agora, então, a tratar da relação dela com Frédéric Chopin. Confessamos que somente começamos a nos interessar verdadeiramente por esse inconfundível gênio da arte, que foi Frédéric Chopin, depois que através da mediunidade nos vimos surpreendida pela sua presença espiritual. É bem verdade que desde nossa infância, certas composições dele, ouvidas de quando em vez, reproduzidas em pianos da vizinhança, exerciam sobre nossa sensibilidade fortes impressões, extraindo da subconsciência algo comovente, que provocava as lágrimas do coração, a ansiedade singular de regressar a um lugar ignorado, cuja lembrança as barreiras corporais obstavam a vir à superfície das recordações propriamente ditas, ansiedade que, algumas vezes, se transformava em verdadeira inquietação. Aqui esse ponto é interessante a gente fazer um comentário, porque agora a gente sai das experiências mediúnicas de Dona Ivone e trata da experiência pessoal dela, porque ela era realmente um espírito que, como ela descreveu durante a sua infância, ela não reconhecia, por exemplo, a sua família como sendo a sua família de fato e a sua casa como sendo a sua casa de fato. Ela se sentia uma pessoa estranha, convivendo com pessoas estranhas, vivendo aquele vazio de tentar encontrar pessoas ou lugares que ela não conseguia. E isso vinha exatamente como uma grande prova e uma grande expiação, principalmente para ela, porque pelo fato de ter cometido os atos de suicídio que nós conhecemos da história dela, isso fez com que ela fosse cada vez mais privada de alcançar aquela felicidade que todos os espíritos desejam. Porque a felicidade, nós lembramos sempre, ela é uma conquista pessoal, mas tudo aquilo que oferece para ela condições de alcançar esse estado, vem por uma questão de merecimento. E ela foi então perdendo esse merecimento exatamente pelas escolhas que fez. Então ela várias vezes relatou para nós experiências
que falavam exatamente disso, desse vazio, dessa busca. E isso é bastante comum nos tempos atuais. Nós ouvimos muitas pessoas comentarem sobre isso, de se sentirem deslocadas, de se sentirem infelizes num lugar completamente estranho àquilo que ela desejava, mas faz parte exatamente das experiências que cada um vivencia. E ela continua. Pelo ano de 1931, entretanto, na noite de 30 de junho, médium já desenvolvida, com a particularidade de nos afastarmos do cárcere corporal com muita lucidez, vivendo assim muito da vida espiritual e dela nos recordando por vezes ao despertar do transe, deu-se o nosso primeiro encontro com a entidade desencarnada Frédéric Chopin. Aqui ela lembra, né, que já como médium desenvolvida, essa capacidade que ela tinha da emancipação espiritual, e não apenas da emancipação, mas de guardar lembranças concretas daquilo que ela viveu, e não apenas como acontece conosco, que muitas vezes vivemos experiências de desdobramento também através dos sonhos e tudo mais, e para nós se torna uma ideia, se torna algo confuso, sem a certeza de que se aconteceu ou não aconteceu. No caso dela, ela tinha desdobramentos lúcidos, e quando voltava era capaz, como nós vemos aqui nas suas histórias, trazer relatos bastante detalhados daquilo que ela vivenciou. E ela diz ainda: nosso espírito familiar Charles, que afirma ter vivido sua última existência terrena na época do grande artista, reinado de Louis Philippe, na França, na mesma época de Victor Hugo, Allan Kardec e outras eminentes figuras da literatura, das artes e da filosofia, Charles deu-nos a conhecer, na data mencionada, um pungente drama que assistira à mesma época em Paris. Esse drama, nitidamente escrito pelo próprio Charles através da nossa faculdade mediúnica, foi dado a público pela FEB sob o nome de Amor e Ódio. Aliás, Amor e Ódio, né, como outras obras, fazem parte ali de um acervo muito interessante trazido por Dona Ivone, né? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho sobre a obra dela, esses romances que ela publicou são romances muito envolventes, com romances de época também, então muito interessantes para quem quiser, não apenas ali um bom entretenimento, mas também um material bastante instrutivo, falando sobre as experiências mediúnicas que ela vivenciou, mas também contando experiências de existências anteriores que ela teve aqui no nosso mundo material. Então, nesse Amor e Ódio, ela conta um pouquinho sobre essa experiência de Charles naquela época do século XIX. Num ambiente espiritual inesquecível, a que então fomos transportada, encontravam-se várias personagens, além do próprio Charles e da entidade Gaston d'Aberville, figura principal daquela obra, a quem Charles conhecera pessoalmente em Paris. Destacavam-se, dentre elas, Victor Hugo e Frédéric Chopin, que se deixara ver tocando um piano de dimensões mais avantajadas do que o comum dos pianos que conhecemos. Observamos, só um instantinho, virando a página aqui, que o grande músico se apresenta elegantemente trajado como para um concerto, e sua aparência, inteiramente humanizada, porque materializada, prestava-se à observação, impressionando a memória como só é acontecer na Terra, onde guardamos a recordação da indumentária usada pelos nossos amigos e comparsas da sociedade. Assim sendo, recordamo-nos de que as calças que trajava eram diferentes no tom colorido da casaca, pois a acusava nuance de azul mais pálido, estando como salpicada de gotas de orvalho, traduzido toda a indumentária à delicadeza característica do plano espiritual, isto é, era visivelmente fluídica, ao passo que, sobre toda a configuração do artista, incidia um luzeiro azul, impressionante e lindo. Aqui a gente pode imaginar a dificuldade que é para ela descrever
através do nosso vocabulário, aquilo que ela presenciou, em termos de beleza, em termos de luminosidade, de fluidez, de todo esse material. Então, realmente, a habilidade que ela tinha de transcrever aquilo que ela via através dessas experiências mediúnicas é uma habilidade que poucos de nós conseguimos. A gente, quando faz uma viagem, por exemplo, vai a algum lugar e tenta descrever para as pessoas, a gente tenta pegar alguma coisa ou outra que provocou em nós algum tipo de impressão, e mesmo assim com uma dificuldade muito grande. Então, essa capacidade de juntar as palavras certas, no tom certo, para descrever os detalhes, isso é algo muito difícil de fazer para a grande maioria de nós. E aqui ela consegue, né? Apesar da dificuldade, ela consegue fazer tudo isso. À volta dele, enquanto tocava, tudo se transformava. Em vez de local azul, florido, paradisíaco, em que nos achávamos a princípio, começaram a se esboçar lentamente, até dominar toda a paisagem de redor, pobres árvores da terra, estradas tristes, quais as que nos são comuns, campos de cultura de cereais, nostálgicos, como pincelados de tons amarelados e rústicos, destituídos daquela fecundidade vibratória própria dos ambientes fluídicos do espaço. Bosques torturados de algo indefinível, como confundidos vibratoriamente pelos malefícios terrestres e casario modesto, lembrando pequena aldeia de padrão europeu. Tivemos a impressão de que fôramos insensivelmente transportados de regresso à Terra e que nos encontrávamos em local desconhecido. Tão intensamente se impunha esse panorama à nossa perspectiva, que tivemos a sensação de caminhar por uma estrada que, tínhamos certeza, iria findar em local determinado. Era como a perspectiva apresentada num filme cinematográfico, com a particularidade, porém, de sugerir ao observador que ele se encontrava dentro da paisagem, em vez de a estar apreciando externamente. Aqui ela faz uma descrição muito interessante, que é você ver um filme, né, você assistir a um filme, mas em vez de você se colocar naquela condição distante, apreciando aquela paisagem que é descrita, você se vê dentro do filme. Então, o que é interessante a gente perceber é a forma como nós vivenciamos essas experiências quando o nosso pensamento se encontra envolvido com determinado cenário, com determinada situação. Então é como se nós não ficássemos em terceira pessoa, mas nós vivêssemos aquilo em primeira pessoa. Porque, diferentemente, quando nós assistimos a um determinado filme, nós ficamos distante, observando a história e tendo a possibilidade de analisar tudo aquilo que acontece. No caso das experiências mediúnicas, e esse é um relato interessante porque nós percebemos que, através dos nossos sonhos, nós muitas vezes nos vemos ou como observadores ou como participantes de um determinado evento. E isso vai determinar o quê? A profundidade de envolvimento que nós temos com aquela ideia, com aquela lembrança que começa a aflorar. Então ela coloca para nós aqui mais uma vez, era como a perspectiva apresentada num filme cinematográfico, com a particularidade, porém, de sugerir ao observador que ele se encontra dentro da paisagem, em vez de estar apreciando externamente. Então essa é a diferença do envolvimento emocional e até mesmo psíquico do espírito durante essa experiência de emancipação, diante de uma lembrança, diante de um cenário que é construído em torno dele. E continua. Notando nossa estranheza, ou desejando mais provavelmente proporcionar elementos para estudos e meditações, Charles explicou: são paisagens da antiga Polônia, que ele gosta de recordar e reter, tomando-o a presente, aprofundando-se mentalmente pelo passado, pois ainda é sensível à lembrança da casa paterna, ao seu antigo berço natal.
ele gosta da Terra, o que mais uma vez indicará que os cenários fluídicos são realizações da mente de cada um ou de um agrupamento de pensamentos que exige qualquer harmonização de vontades que se servem para a efetivação do que desejam criar, do fluido radioso do éter nível, que sublimado, tal como nós, encarnados, nos servimos. Deixa eu ver aqui. É que aqui o texto está um pouco confuso, só um instantinho. Aqui o texto está um pouco confuso, deixa eu ver se eu consigo me encaixar aqui de novo. Tá, deixa eu continuar a partir daqui, porque aqui ficou um pouco confuso, que é uma nota de rodapé e a gente não está conseguindo perceber. Mas o que significa isso daqui? Que ela está querendo dizer para nós aqui. A importância de compreendermos que durante essas experiências mediúnicas, quando um espírito penetra no pensamento do outro, você não ouve ou você vê aquilo que ele está vendo. Mas o que ela quer explicar para nós aqui é que você acaba vivenciando aquilo que ele está pensando. É daí que muitas vezes, durante as reuniões mediúnicas, nós temos ali os médiuns, sejam médiuns de psicografia, ou médiuns de psicofonia, ou mesmo médiuns sensitivos, que eles trazem para nós descrições que muitas vezes são para eles ou muito assustadoras, ou muitas vezes prazerosas, como se ele estivesse vivendo aquilo. No caso, por exemplo, de espíritos suicidas, vamos pegar assim, os casos mais dramáticos para a gente poder ter uma ideia, o médium acaba se vendo como sendo suicida. E a gente se pergunta assim, mas como é que ele pode sofrer tanto, passar por tantas dificuldades, se ele apenas está vendo aquilo que o outro viveu? E aí, como nós comentamos no início do nosso estudo aqui, desse livro sobre mediunidade, comentei com vocês que, como Kardec lembra no livro dos médiuns, todo médium é, por princípio, um médium sensitivo. Depois ele começa, então, a manifestar as suas habilidades, né, mais ostensivas. Mas a sensibilidade é comum a todos. Então ele não fica a par daquilo que o espírito vivencia. A partir do momento em que existe um vínculo mental entre aquilo que o médium pensa, aquilo que o espírito pensa e aquilo que o médium consegue captar, nós percebemos então que o médium praticamente vivencia aquilo que o espírito está vivenciando. Daí a importância, né, de saber separar aquilo que pertence a ele e aquilo que pertence ao próprio espírito. Então foi isso que ela quis comentar, que o espírito individualmente vivencia aquela experiência, ou pode acontecer de coletivamente um grupo de espíritos criarem um ambiente mental comum a todos, onde todos se influenciam. Então dá para a gente imaginar, por exemplo, numa faixa vibratória, numa determinada faixa vibratória, um espírito pensando de uma forma perturbada devido à sua condição, e ele então começa a entrar em sintonia com outro espírito que também tem a mesma condição perturbadora. E aí, na verdade, eles começam a se alimentar. Vira praticamente ali uma simbiose entre os espíritos que acabam vivenciando uma mesma experiência, em que um alimenta a ideia do outro. E enquanto o espírito não for retirado desse círculo de ação, dentro dessa faixa de pensamento, ele vai continuar vivendo aquilo ininterruptamente. Então, por isso que nos casos em que os espíritos são assistidos no plano espiritual por equipes de socorristas, fazem exatamente com que ele saia dessa faixa vibratória. Muito mais do que retirar ele de um ambiente, porque essa é a ideia que a gente acaba percebendo depois que a gente começa a conhecer um pouco mais daquilo que existe no mundo espiritual, a imagem que a gente tem é que vai um grupo de espíritos, retira ele de um local e ele fica bem. E na verdade nós não estamos falando necessariamente de uma mobilização geográfica, mas nós estamos falando de uma modificação mental.
Então, se rompe aquele vínculo mental em que o espírito se encontra conectado com outros grupos, e aí então ele começa a passar por aquele estado de recuperação, aquele estado de reabilitação. Então, por isso a gente tem que lembrar sempre que, muitas vezes, até mesmo distante do local onde ele se encontra, o espírito se mantém sintonizado. E essa sintonia continua fazendo com que ele sofra muito. Nós vemos várias descrições em que espíritos se encontram sendo socorridos e ainda assim vivendo as aflições. Aqueles espíritos que já foram, entre aspas, transportados para outro local, continuam ainda vivendo exatamente a mesma realidade, porque ele continua vinculado mentalmente. Então é desse tipo de sintonia que ela trata aqui para nós. E continua. A partir dessa data, frequentemente o nosso espírito, na espiritualidade, era posto em contato com ele, sempre sob a influência e a proteção de Charles, afigurando-se-nos que foram bons amigos na Terra quando encarnados. Deixa eu ver aqui. É que está bem confuso esse trecho aqui, eu não estou conseguindo ligar aqui as datas, só um instantinho. Foram bons amigos aqui na Terra quando encarnados. Deixa eu ver aqui. Esse contato vem sendo, por assim dizer, ininterrupto, como foi com o saudoso Camilo e demais amigos. Nossa, aqui está bem confuso esse trecho. Deixa eu ver aqui. De demais amigos, quer favorecido pelo estado de desdobramento, por vezes, pois é que está muito difícil de ler porque ele o trecho está cortado e está misturado assim. Assim sendo, deixa recender o aroma da violeta, de fato às vezes também percebidos por outrem. Mas esse aroma, não tão espiritualizado como os outros, que o além... Deixa eu só ver uma coisa aqui, só um instantinho. E diz assim o livro então. Bom, ele estava comentando, né, sobre o aroma, sobre todos os sinais que são percebidos, né, quando da presença desse espírito. Ora, esse pormenor identifica a sua presença quando desse não se materializa, o que diferencia de qualquer outro espírito. De Charles, por exemplo, que igualmente se revela através de muito sutil perfume de violeta, mas sem o característico da folha molhada, que tudo deixa eu ver aqui, que tudo não conseguindo jamais poxa vida, mas está tão difícil aqui agora. Espera aí que eu estou tentando desvendar esse nosso livro aqui, pessoal. Continuando aqui um trechinho, então, aqui embaixo. Ignoramos, portanto, quase tudo acerca da sua vida passada, como ignoramos se ele, como homem, se perfumava com violeta, né? Então fala sobre as características que ele, como era a sua vida naquela época e a forma como ele se manifesta
se manifestava naquele presente. Se não se perfumava, perfuma-se hoje, na espiritualidade, com essa essência. Pediu-nos certa vez que não lêssemos noticiário algum sobre a sua personalidade humana, revelando com isso desgosto pelos comentários que o mundo ainda tece a respeito de certos aspectos de sua vida. A gente vê muito isso, né, fazendo um breve comentário sobre, por exemplo, Mozart. Né? A gente vê que comentário Mozart na Revista Espírita traz uma descrição de uma vivência em um ambiente espiritual bastante elevado, né? O lance de um ambiente espiritual bastante elevado, de um espírito bastante equilibrado, mas a sua biografia terrena fala de um espírito muito perturbado, voltado, né, para suas voltado aos abusos das paixões terrenas, né? Chopin, deixa eu lembrar que a gente leu, Sandra, foi alguma doença que ele teve, uma doença respiratória, se eu não me engano. Se eu não me engano. Tá, mas a gente chegou a ler, depois a gente pode conferir esse detalhe direitinho. Então Mozart teve uma vida terrena muito sensualista, mas teve uma vida espiritual muito diferente. Então muitas vezes os espíritos fazem comentários exatamente como esse, para evitarmos, né, nos apegarmos às personalidades do mundo físico, mas valorizarmos exatamente o espírito, para diferenciarmos o que é você ser um espírito liberto, distante das paixões humanas, e você estar aqui envolvido no mundo material. E continua. Tantas mentes a lerem tais noticiários, acho que foi tuberculose, né, Zé? Também acho que foi isso. Foi alguma coisa respiratória. Confiram aí, por favor, e colocam na área de texto, só para a gente poder ter certeza dessa informação. Então, ela comenta aqui para nós, né? Cremos que nenhum espírito, genial ou não, vê com... Eu estou aqui no livro agora, Zé. Eu passei aqui para o PDF, mas a gente já volta para lá. Só um instantinho aqui para acabar esse trecho que eu já volto. Eu já te falo. Cremos que nenhum espírito, genial ou não, vê com satisfação comentários ou biografias que tratem de alguns deslizes por eles cometidos durante seu estado humano. Tantas mentes a lerem tais noticiários, tão variadas trocas de ideias em torno de seus passados atos, estabelecem correntes magnético-vibratórias poderosas que têm a propriedade de atingi-los, avivando as suas potencialidades anímicas, a lembrança de fatos passados que eles próprios desejariam esquecer. Então aqui e diz aqui ainda tantas mentes a lerem tais noticiários, tão variadas trocas de ideias em torno de seus passados atos, estabelecem correntes magneto-vibratórias poderosas que têm a propriedade de atingi-los, avivando suas potencialidades anímicas, a lembrança de fatos passados que eles próprios desejariam esquecer. De outro lado, os amigos e comparsas de além-túmulo igualmente passarão a conhecer, através de tais processos, as mesmas particularidades, o que muito os desgosta, humilha e envergonha, não raro. Estamos aqui na página 22 agora, então, do nosso site, do Multiespiritualidade. Será, pois, como que um jornal, um comentário radiofônico, que os difamassem publicamente, o que muito os constrange e entristece, sem falar no desgosto de constatar que as sucessivas gerações terrenas também conhecerão seus deslizes, de que tanto se arrependem, com o agravante, muitas vezes, de os imitarem no que praticaram de censurável. Né? Aqui a gente já entra dentro de um campo moral importante, sobre esses trabalhos biográficos que nós fazemos na atualidade, né? Porque se valoriza muito mais o indivíduo da sua vivência aqui no mundo terreno,
do que o espírito, considerando exatamente a sua capacidade, sua possibilidade de evolução, o trabalho de reforma íntima que ele faz. E essas biografias que são publicadas, claro, mostram o dia a dia das pessoas. E nós vemos isso muito comum, até mesmo um debate na nossa sociedade hoje, a respeito daquelas biografias não autorizadas. Escrevem livros, fazem filmes e tudo mais, mostrando aspectos de determinadas personalidades, e claro, que acabam destacando tanto o lado positivo daquilo que ela construiu, daquilo que ela produziu, como também os aspectos negativos. E essas biografias acabam ficando depois, podemos dizer assim, imortalizadas, em que os indivíduos vão lendo, as gerações vão lendo, mostrando, na verdade, mostrando aquele que mais se destaca, exatamente esse aspecto negativo. Então, agora, a partir dessa perspectiva espiritual, o próprio Frédéric Chopin pediu que esses detalhes não fossem então destacados durante essa aproximação, exatamente porque já é suficientemente constrangedor ele próprio conviver com suas lembranças, mais ainda quando esses detalhes se tornam públicos. Então é importante para nós lembrarmos sempre disso também, porque assim como se destacam detalhes da vida dessas personalidades, detalhes da nossa própria vida também podem ser destacados. Então nós podemos imaginar se a nossa história, nos seus detalhes mais íntimos, se tornassem públicos, sendo passado de gerações a gerações, falando a nosso respeito. Então é isso que ele destaca nesse ponto aqui, que apesar da genialidade, os seus deslizes do mundo físico fazem parte do mundo físico, mas o espírito continua nesse processo de evolução. E continua. Assim, pois, os atos que conhecemos da vida desse grande vulto são poucos, o que nos deixa mais liberdade para traçar essas páginas e submetê-las à apreciação daqueles que melhor os conheçam. De outro modo, interessa-nos a experiência espírita que tudo isso representa, e é exatamente o que nos atrai em nossa convivência mediúnica com a entidade espiritual Frédéric Chopin. Então aqui ela mostra a importância dela, a importância de não apenas fatos da vida terrena não serem conhecidos, mas a preocupação dela em conhecer o espírito como entidade espiritual, e não como um ser encarnado. Dessa convivência, continua aqui o texto, temos colhido a observação de que, no além, ele se mostra grandemente polido de maneiras, mesmo aristocrata, porém tímido, desencorajado de transmitir mensagens escritas, porque, afirma quase infantilmente, só sei expressar-me por música. Mostra-se afetuoso e discreto, pouco expansivo e geralmente entristecido. Uma única vez vimos-lo sorrir. Essa última qualidade, a melancolia, parece ser predisposição natural do seu caráter, e não motivada por provações ou recordações de vidas passadas. No entanto, já o vimos chorar copiosamente, recordando sua última existência terrestre. Quando se deixa ver, não conseguimos conter as lágrimas, o que é compreensível, pois a presença real de um habitante do invisível é sempre impressionante, e um médium não enfrentará um fenômeno dessa natureza sem lágrimas de muita grata emoção, sobretudo em se tratando de entidade evoluída espiritualmente. Todavia, mesmo a presença de um obsessor, um suicida, se verdadeira, provocará igualmente lágrimas, pois a verdade impõe-se com muita força, chocando sempre a nossa sensibilidade. E Frédéric Chopin nos tem suscitado lágrimas pela ternura com que nos trata, pela confiança que em nós deposita, o que aliás é comum no trato dos espíritos amigos ou instrutores para conosco. Aqui, inevitavelmente, ela lembra que todo médium que se encontra imbuído do verdadeiro propósito de conhecer o mundo espiritual, de evoluir através dessas experiências, ele nunca deixará de se sensibilizar. Geralmente nós vemos, para muitas pessoas que buscam, através dos fenômenos mediúnicos, a satisfação de curiosidade,
viver aquelas emoções, né, de estar próximos ali de um fantasma, de um espírito e tudo mais, isso acaba sendo indiferente. Então é muito comum pessoas quererem viver essas experiências para poder registrar aquele fato e depois contar toda a adrenalina que viveu, né? Nossa, eu vi um espírito, fui num lugar assombrado, fui numa reunião mediúnica, eu vi, me impressionei, coisa e tal. Mas na verdade, quando a gente começa a se aproximar de fato do mundo espiritual e começa a desenvolver essa sensibilidade, essas manifestações deixam de ter aquele caráter de espetáculo e começam a mostrar para nós um canal que nos aproxima de uma realidade que até então para nós era desconhecida. E aí nós conseguimos compreender exatamente o que é a imortalidade, o que é a vivência, a continuidade da vida no mundo espiritual. Então até mesmo nós que somos estudantes da doutrina espírita, que muitas vezes temos contato com os fenômenos mediúnicos através das reuniões ou através de experiências pessoais, nós simplesmente nos impressionamos com os fenômenos. E é aquela coisa, né? Se eu, por exemplo, tivesse a oportunidade agora de presenciar uma manifestação, eu certamente ficaria com os olhos arregalados, impressionado, saindo contando para todo mundo, viria aqui correndo contar para vocês o que eu vi, mas isso ainda me pouco sensibilizaria. Mas para um médium que vivencia isso, através dessa conexão mental com os espíritos, através da vivência dessas sensações, dessas emoções, a presença de um espírito, principalmente, como ela relatou, com essa afinidade com esse espírito amigo, é claro que ela vai perceber o mundo espiritual de um modo diferente. Muitas vezes a gente lê, né, isso já me emocionou muitas vezes, de psicografias, né, que eu tive a oportunidade de receber através de grupos mediúnicos, naturalmente, de tratar de assuntos pessoais, a forma como o espírito conversa com as pessoas. Ou, nesse caso, a forma como o espírito conversava comigo. E você começa a ler, inevitavelmente parece realmente que ele está conversando com você. E isso me sensibilizou bastante. Então, no caso, a gente percebe, quando viver esse contato direto com os espíritos, com esse grau de aproximação, com esse grau de intimidade, certamente acaba completamente aquela visão de curiosidade, de espetáculo. E começa a viver, de fato, uma relação afetiva de espírito para espírito, não aquela relação entre encarnados e desencarnados. E continua, a partir dos asterísticos aqui embaixo que a gente está vendo no texto. No dia 3 de janeiro de 1957, ou na madrugada desse dia, verificou-se a mais positiva e curiosa manifestação de Frédéric Chopin, que tivemos a honra de espontaneamente obter, pois jamais temos provocado quaisquer manifestações que recebemos, nem sequer desejando-as. Tais fatos, como os que passaremos a narrar, são aliás comuns nas atribuições de um médium, pois para isso recebeu ele o dom de intérprete do mundo invisível. Do contrário, não o citaríamos aqui. Máxime, por ser manifestante de um vulto, maxime, né, que por ser manifestante, um vulto que mais amado se torna quando recuada fica a data que viveu sobre a terra. Como de hábito, independente sempre da nossa vontade, tivemos o espírito arrebatado para um voo pelo espaço, cuja finalidade se manteve velada ao nosso entendimento terreno até hoje, pois de coisa alguma conseguimos recordar-nos ao despertar. Então aqui ela já começa a mostrar que as experiências que ela vivia nesse processo de emancipação, porque para nós acaba tendo uma visão muito simples. O espírito então fica num estado de relaxamento, pode ser até durante um momento de sono, né, enquanto ele adormece, mas de um modo geral entra num estado de relaxamento e aí, então se inicia o processo de emancipação. Mas muito mais do que o espírito simplesmente se desprender e entrar em contato com o mundo espiritual, muitas vezes ele acaba sendo conduzido para viver experiências que para ele se tornam muito intensas.
e essas experiências são conduzidas por outros espíritos que podem qualificar essa experiência, ocultando fatos, avivando ou neutralizando lembranças, para que elas não sejam recordadas. E claro, no caso de um processo obsessivo, a gente tem sempre o espírito que provoca esse fenômeno, sempre procura fazer com a maior intensidade possível para afetar de fato o desencarnado. No caso dos espíritos que são amigos, que querem proporcionar esse tipo de experiência, eles procuram sempre fazer com que o médium se lembre daquilo que é mais relevante para o seu aprendizado ou para a missão, para o objetivo que ele tem durante essa experiência. A gente teve muitos relatos de Chico Xavier, de Divaldo Franco, que contam para nós também experiências de emancipação, onde foram visitar lugares, visitar pessoas, realizar determinadas tarefas, e isso naturalmente conduzido pelos espíritos que auxiliam nesse processo, porque não é o espírito que quer. Ele quer aquilo que ele pode, mas quando existe algo além da sua capacidade, existe essa assistência e os espíritos então auxiliam tanto quanto possível. E até mesmo entre os desencarnados, André Luiz relata muitas vezes que durante algumas observações no auxílio e na relação com os encarnados, existe ali uma potencialização das suas capacidades para que ele possa perceber detalhes que até então ele não percebia. Foi o caso, por exemplo, de um processo de desencarnação, onde foi chamada a atenção para que ele percebesse de que forma que havia aquele desprendimento do espírito durante a desencarnação. E aí então ele comenta que, se eu não me engano, Alexandre, que era o espírito amigo, fez com que a visão dele se ampliasse através de um impulso magnético, e ele começou a perceber as células entrando em colapso. Seria assim quase que uma visão microscópica, envolvendo tanto a parte biológica como a parte energética, fluídica da desencarnação. Então ele, da sua condição natural, não teria condições de perceber esse fenômeno, mas então foi ampliada a sua visão. Então a gente vê que nesse estado de espírito, nós temos ali várias modificações que podem ser feitas para que a gente possa perceber melhor essas situações. Então, relendo esse trecho aqui para a gente poder compreender melhor. Como de hábito independente sempre da nossa vontade, tivemos o espírito arrebatado para um voo pelo espaço, cuja finalidade se manteve velada ao nosso entendimento terreno até hoje, pois de coisa alguma conseguimos recordar-nos ao despertar. Então vemos aqui que foi um desprendimento, que a lembrança é desconhecida, mas que para ela a experiência foi válida. Apenas podemos perceber que fôramos atraída sob as injunções de Charles, pois que o vimos aproximar-se distintamente antes de lançar a carga fluídica que nos levou a adormecer magneticamente, no transe que se sucedeu. Ao regresso, porém, mal despertávamos, notamos estar acompanhada também de outra entidade, além de Charles, reconhecendo tratar-se de Frédéric Chopin, já nosso conhecido desde o ano de 1931. Aqui ela está comentando de 57. Então ali, 36 anos depois, ela continuava com essa relação. Totalmente desperta, mas ainda imobilizada sob a dormência da letargia, compreendemos que se acentuava a materialização de duas individualidades em apreço, pois jamais os amigos espirituais abandonam seus médiuns antes que se desfaça a ação melindrosa de um transe dessa natureza. Aqui já falando também sobre a assistência que os médiuns dão antes, durante e depois da experiência mediúnica. E não simplesmente deixar o médium à própria sorte, vivenciando principalmente esse momento de retorno, onde ele começa a se ambientar de novo com a sua realidade, começa a se reaproximar da sua condição de lucidez, da sua condição de vigília. Então, também acompanhando esse despertar. Ao contrário, trazem-nos sempre até ao aposento, onde se encontra o corpo semimorto, ajudando-nos a operação penosa de se reapossarem definitivamente do mesmo. No entanto,
O amigo Chopin, sentando-se numa cadeira colocada em frente ao nosso leito, deixou-se materializar tão perfeitamente que apresentou todas as características humanas, enquanto de pé, fluídico e transparente, levemente lucilante, com sua indumentária de iniciado hindu, Charles como que assistia ou presidia o fenômeno, pois os iniciados gostam de provocar, sempre para os seus médiuns, fenômenos empolgantes, a fim de instruí-los, preferindo, contudo, as manifestações tipicamente espirituais. Chopin entrou a narrar, então, os sofrimentos por que passou desde que se reconheceu irremediavelmente doente, atacado pela tuberculose. Disse da desolação que o dominou ante a impossibilidade de se dedicar aos trabalhos que pretendia levar a feito, e aludiu às dificuldades financeiras que o afligiam, às humilhações e desgostos daí decorrente, sem se referir jamais à sua grande amiga George Sand. Mas a proporção que narrava, evocando o próprio passado terreno, revivendo-o em si mesmo, transformava-se. Voltou àquela fase da sua existência, mostrou-se enfermo, tuberculoso, abatido, rouco, os olhos profundos e pisados, o peito arquejante, cansado pelo esforço da conversação. Vimo-lo tossir dolorosamente, expectorar, levar o lenço à boca, ter hemoptise, que é a tosse com sangue, né? Vimo-lo suar e enxugar a fronte do rosto com o lenço e sentimos o seu hálito de doente do peito sem o devido trato. Não mais um espírito desencarnado, mas um homem gravamente enfermo, com todos os complexos do estado de encarnação. Vemos aqui então o espírito, através da modificação do seu estado mental, recobrando, né, a realidade que ele vivenciou quando se encontrava encarnado, sentindo os efeitos físicos daquela doença. Foi o que nós comentamos, né, no nosso encontro anterior, que Kardec teve uma experiência semelhante ao coordenar uma reunião mediúnica em que a mãe recebia então a comunicação de sua filha que havia desencarnado por causa de uma doença. E aí então, durante a conversação, essa jovem, por causa da mãe que começou a tocar no assunto, começou a relembrar a sua doença. E quase que de imediato o espírito começou a sentir os efeitos físicos daquela condição. Então nós vemos assim a importância do condicionamento mental que o espírito precisa ao chegar no mundo espiritual, principalmente quando ele vivencia experiências tão dolorosas, experiências tão complexas como aquelas que viveu durante a sua encarnação. O Nando colocou, né, numa preparativo para a descida da crosta, né, o centro de mensageiros, André Luiz passou antes no gabinete de auxílio magnético para ampliar a visão e aumentar suas percepções para auxiliar. Né? Livro Mensageiros, capítulo 14, o Nando lembrando aqui aquele trechinho que falava exatamente da influência dos impulsos magnéticos que os espíritos recebem para modificarem suas percepções. Então essa modificação de percepção pode tanto atenuar como pode aprofundar, de acordo com a necessidade e da importância daquela experiência para todo ele. Né? Então, nos mensageiros aqui colocando para nós essa questão. Valeu, Nando. Continuando aqui para nós, vamos lá. Ele chorava, revelando grande sofrimento moral, além do físico. Assaltada, então, por um imenso e indefinível sentimento de angústia e compaixão, mas ainda meio atordoada pelas últimas gradações do transe, levantamo-nos do leito, ajoelhamo-nos diante dele e nos pusemos a chorar também, pois o médium canaliza para si todas as impressões da entidade com que se comunica. Então é importantíssimo reforçar essa passagem que lembra da
do envolvimento mental, que por consequência vem ali também emocional e também de sensações do médium com os espíritos. Tá. Então, tínhamos os braços apoiados em seus joelhos e as mãos cruzadas como em prece, e ele nos pareceu tão sólido e material como qualquer ser humano. Dizia sentir febre e tocou nossas mãos com as suas, provando o que dizia. Sentimos, com efeito, que aquelas mãos estavam quentes e úmidas, acusando temperatura elevada. Queixou-se de que tinha o estômago e os intestinos inchados e doloridos devido à doença, a qual aqueles órgãos também afetara, e ao dizê-lo, comprimia-os com as mãos. O sofrimento que nas atingia era intenso e insuportável. Charles interveio, levantando-o docemente e furtando-o, e a si próprio, de nossa visão. Mas antes que se desfizesse de vez o fenômeno, tomamos de suas mãos e beijamo-la, exclamando: adeus, Fred, pois esse é o tratamento que lhe damos sempre durante os transes dessa natureza. Esse fenômeno deixou-nos entristecida e abalada durante muitos dias. De outra feita, isso é, 10 de março de 1958, materializado plenamente à nossa frente, recordando o seu estado humano, deixou-se contemplar muito agasalhado com roupa de lã, envolvido num pequeno cobertor ou manta que ele tomava a cabeça e os ombros, emprestando-lhes aspecto feio. Dizia passar mal durante o inverno e no período das chuvas, e mostrou os pés que estavam inchados. Coisa difícil de um médium poder observar os pés numa entidade desencarnada, mesmo quando materializada. Aqui uma curiosidade que ela coloca, né? Beleza, Vani? Aqui uma curiosidade que ela coloca, que já não é a primeira vez que ela comenta sobre isso, da dificuldade que ela tinha de observar os pés de um espírito. Observava-se em seu corpo, né? Principalmente, claro, ali os detalhes, né, que pudesse ser identificado. Então os pés eram algo relevante, irrelevante. Então muitas vezes ela colocava que ela via o espírito, mas não conseguia perceber os seus pés. E não é a primeira vez, né? Nós tivemos relato de uma médium que ela dizia que quando ela estava no hospital, aliás é a Maíse Braga, né, que é uma conhecida médium da Comunhão Espírita de Brasília, ela comentou que certa vez ela teve um problema do coração e ela ficou então hospitalizada numa UTI. E ela era uma médium de uma grande sensibilidade mediúnica, mais ou menos daquela que, em termos de evidência, muito parecida com aquela que Divaldo e Chico Xavier comentavam, de muitas vezes não saber identificar se era um encarnado ou desencarnado. Ela mesmo comentava que muitas vezes durante a sua infância, ela andava na rua e cumprimentava os espíritos que estavam ali próximo. E aí então a mãe perguntava: para quem que você está acenando? Ah, para aquele menino que está sentado no muro. E na verdade não tinha ninguém sentado ali. E aí durante então o tempo que ela passou hospitalizada, ela recebia muitas visitas. E ela não sabia muitas vezes identificar quem era espírito e quem era encarnado. Então a primeira coisa que ela fazia era olhar para os pés. Então ela brinca nas palestras dela que quando se aproximava alguém, a primeira coisa que ela fazia era olhar para os pés, para saber se era vivo ou se era morto. Então esse é um tema recorrente para muitos médiuns que relatam esses detalhes. Isso porque a gente lembra que os espíritos, quando eles se manifestam para os espíritos, eles se preocupam muito mais em serem identificados, não em apresentarem detalhes do seu corpo físico, do corpo que tinham quando encarnados. E continua. Observávamos novamente que suas calças eram de tecido de lã azul, com a particularidade de mostrar pequenos pontos reluzentes em alto relevo, como gotas de orvalho. As meias também eram de lã, de cor branco marfim, quase creme, e que usava chinelos muito grandes, arrastando-os ao caminhar, parecendo que não lhe pertenciam. Ou seja, esse relato que ela traz aqui é realmente daquela pessoa que é doente no frio, né?
cobertor até a altura da cabeça, chinelo, usando meia de lã, aquela cara de pijama, aquela cara de doente, né? E ele falava exatamente da dificuldade que ele tinha na época de inverno e na época de chuvas, né? Isso porque, claro, as experiências que o espírito viveu durante a sua vida como encarnado acabou deixando muitas marcas. Então, certamente, esse período de chuvas e frio foi algo muito marcante para ele. Quando, aqui no mundo físico, esse mesmo clima se apresentava, ele inevitavelmente recobrava aquelas lembranças que provocavam nele tanto sofrimento. E isso se refletia, então, no seu corpo físico, no seu corpo espiritual, né? E continua. Só um instantinho. Essa materialização tão perfeita quanto a antecedente fez-nos vê-lo sentar-se ao nosso lado num divã. Sentimos o contato da sua presença, a impressão do calor natural a um corpo carnal, como se realmente se tratasse de uma pessoa humana que nos visitasse. Não nos recordamos, porém, de nenhuma conversação substancial ou doutrinária que tivéssemos. Jamais lhe perguntamos algo, e nunca somos a primeira a falar, o que de igual modo acontece sempre que nos comunicamos com outros espíritos. Note-se que a conversação assim realizada nunca se processa através da palavra enunciada, mas telepaticamente, o que é tanto ou mais eficiente do que o verbo falado, a tal ponto que o médium distingue as vibrações de todos os seus guias e amigos espirituais e reconhece-os como se tratasse do tom vocal de cada um deles. Aqui, quando se fala sobre telepatia, até mesmo entre os espíritos, né, existe aquela ideia de que as comunicações se dão através da voz. Quando nós falamos sobre as sensações dos espíritos, e muitas vezes as dificuldades que eles vivenciam ao chegarem no mundo espiritual, tendo aquela confusão de corpo físico, corpo espiritual, nós já comentamos então das limitações que eles sofrem. Por exemplo, né, de um espírito que é surdo, o espírito que é cego, o espírito que é mudo, ele sofre muito no mundo espiritual porque ele não consegue se comunicar, acreditando que ainda essa é a sua realidade. Então, embora muitas vezes o espírito fale, eu não consigo falar, ele não se dá conta que toda a conversa se dá através do pensamento. Então, na comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados, algumas vezes nós conversamos com os espíritos, mas que na verdade, enquanto nós estamos falando, exteriorizando o nosso pensamento, tudo aquilo que nós pensamos antes de falar já foi percebido. Então é como se a voz viesse já com aquele atraso, porque o pensamento já foi captado. As ideias já foram trocadas. Mas nós ainda, pelo hábito, continuamos então falando com os espíritos. Isso para nós seria aquele pequeno delay. Ainda que seja de uma fração de segundos, o pensamento elabora a palavra, assim como nós fazemos, pensamos no que vamos falar, e aí depois então nós expressamos através da fala. Dá para ter uma ideia, para a gente poder facilitar, é como se nós nos comunicássemos através dos textos, como acontece hoje, nos programas de comunicação, nas redes sociais, nos e-mails. Então, enquanto a gente está digitando alguma coisa, a gente vai pensando naquilo que vai falar e aí então digita em seguida. Então, nesse atraso que existe entre o pensamento e a exteriorização, a comunicação já foi feita com os espíritos amigos. E aqui o detalhe também, como ela lembra, que essa comunicação que se dá com os espíritos, o teor do pensamento, as vibrações que são apresentadas, são também características da sua identidade. Ou seja, o modo como o espírito pensa, a qualidade do seu pensamento, isso não estamos falando de fluido, porque fluido também denota a identidade do espírito. Mas simplesmente isso que ela coloca para nós. Ela diz assim mais uma vez: a tal ponto que o médium distingue as vibrações de todos os seus guias e amigos espirituais, e reconhece-os como se tratasse de um tom vocal de cada um deles.
Então basta o espírito pensar que é como se tivesse uma pessoa falando, identificando exatamente a sua voz. É possível que durante a emancipação do nosso espírito pelo transe letárgico ou desdobramento, tenhamos conversações substanciais com esse encantador espírito. Mas em vigília, nossos entendimentos são curtos, embora afetuosos e muito interessantes, servindo geralmente para identificação. Pediu-nos certa vez, muito delicadamente, que tomássemos um professor de música e aperfeiçoássemos o nosso conhecimento de piano, com fervor e vontade, porque se assim fosse, afirmou ele, eu poderia realizar o que desejo, por seu intermédio. Então, dar-lhe-ia mensagens do gênero que mais me interessaria, pois somente me expressei pela música. Aqui lembrando aquilo que ele falou, né? Se ele tinha mais facilidade de se comunicar através da música, então naturalmente ele pediu a ela que se preparasse como médium para ter esse conhecimento. Então seria ali o conhecimento das notas musicais, o trabalho com partituras, até mesmo conhecendo os instrumentos musicais. E aí então ele se comunicaria através das músicas que ele viria a compor para transmitir exatamente os seus sentimentos. Como comentamos no início, né, ao falar sobre as manifestações artísticas, então é através da arte que o médium expressa suas ideias e seus sentimentos. Então esse espírito tinha mais preferência em se comunicar através da sua música. Claro que seria muito mais complexa, né, porque ele apenas passaria aquilo que ele sente, mas não exatamente concretizando as suas ideias. Continuando aqui para nós, rapidamente, para a gente já fechar o estudo de hoje. Mas não sendo possível atendê-lo, porquanto sabemos que a arte arrebata o espírito e julgamos serem outros os nossos compromissos com a doutrina espírita, resignamo-nos ao pesar de não satisfazer o desejo do querido amigo nesse particular. Asseverou-nos que sabia ser ele muito amado pelos brasileiros, o que particularmente o enternece, mas observa que ninguém lhe dirige uma prece e que necessita desse estímulo para as futuras tarefas que empreenderá, ao reencarnar, quando pretende servir a Deus e ao próximo, o que nunca fez através da música. Declarou que, salvo resoluções posteriores, pretende reencarnar no Brasil, país que futuramente muito auxiliará o triunfo moral das criaturas necessitadas de progresso, mas que tal acontecimento só se verificará do ano de 2000 em diante, quando descerá à Terra brilhante falange com o compromisso de levantar, moralizar, sublimar as artes. Não poderá precisar a época exata, só se sabe que será depois do ano 2000, e que a dita falange será como que capitaneada por Vitor Hugo, espírito experiente e orientador, a quem se acha ligado por afinidades espirituais seculares, capaz de executar aqui não vi depois a continuação, tá? Mas enfim, parando por aqui, a gente tem depois aqui os nossos asteriscos que marcam aqui o final desse nosso texto, mas aqui teve também aqui um detalhe, né, interessante, que foi exatamente mostrar que nesse processo de regeneração o Brasil tem uma missão muito importante, apesar de todas as turbulências que nós estamos vivendo hoje, que chega até a fazer com que nós fiquemos descrentes dessa realidade, dessa modificação, mas a gente lembra que esses espíritos estão se aproximando agora. Então os efeitos dessa presença será um efeito ainda muito intenso, tanto nas artes como também na própria espiritualidade, que a gente lembra que espiritualmente o Brasil já mostra isso, né, principalmente sendo o berço da doutrina espírita. Agora, através da arte, através das questões sociais, das questões políticas, são processos
que vão aí se desenrolando a partir desses anos. Então não é novidade para nós que nesses últimos tempos muitos espíritos estão vindo para cá. E esse livro aqui, a gente lembra, foi publicado em 1962. Então já se falava, 40 anos depois, que nós teríamos ali uma legião de artistas reencarnando aqui no nosso meio para ajudar nesse processo de transformação das artes aqui no nosso meio.